Corinthians tem interesse na contratação de um novo ponta-esquerda para reforçar o setor ofensivo e as negociações estão em andamento. O interesse do Corinthians em contratar Gabriel Martinelli. Uma análise atualizada em 2025. Em 2025, a transferência de jogadores se tornou um dos principais focos das grandes equipes do futebol mundial, e o Corinthians não é exceção quando se trata de identificar oportunidades de reforço. Um nome que tem se destacado nas conversas de bastidores é o de Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, um dos clubes mais tradicionais da Premier League. O interesse do Corinthians em Gabriel Martinelli é um reflexo da busca constante do clube por talentos de alto nível, que possam fortalecer o elenco e devolver a equipe a um patamar de competitividade nas principais competições nacionais e internacionais. O contexto do interesse Gabriel Martinelli, que iniciou sua carreira no futebol profissional com grande destaque pelo Ituano, foi contratado pelo Arsenal em 2019. Desde então, tem se consolidado como um dos grandes talentos do futebol brasileiro. Sua rapidez, habilidade técnica, versatilidade no ataque e faro de gol rapidamente o tornaram uma peça-chave no elenco londrino. Em 2025, Martinelli continua em alta, sendo um dos destaques do Arsenal na Premier League e também integrando a seleção brasileira com grande protagonismo. O Corinthians, por sua vez, é um clube que sempre busca trazer jogadores de qualidade para reforçar seu time e manter sua tradição de ser uma das maiores forças do futebol brasileiro. Com uma base sólida de torcedores e um elenco que, apesar de talentoso, necessita de mais opções no setor ofensivo, a chegada de um jogador de renome como Gabriel Martinelli se tornaria um feito histórico para o clube. As especulações em torno de sua possível contratação começaram a ganhar força, com rumores sugerindo que o Timão estaria disposto a investir alto para contar com o atacante brasileiro. O perfil de Gabriel Martinelli. Para compreender o interesse do Corinthians por Gabriel Martinelli, é preciso analisar o perfil do jogador. Aos 23 anos, o atacante exibe uma combinação impressionante de velocidade, técnica e inteligência de jogo, características que o tornaram um dos principais nomes da nova geração do futebol brasileiro. Sua habilidade de atuar tanto pelas pontas quanto mais centralizado no ataque torna-o uma peça extremamente versátil, algo que se encaixa perfeitamente nas necessidades do Corinthians, que tem buscado ampliar suas alternativas ofensivas. Martinelli tem sido uma das principais armas do Arsenal, tendo se destacado não apenas em competições domésticas, mas também em torneios internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA. Sua habilidade em se posicionar bem nas finalizações, além de seu bom relacionamento com a bola no pé, faz dele um jogador capaz de decidir jogos de forma constante. Para o Corinthians, um atleta com esse perfil seria uma solução ideal para reforçar a ofensiva e dar mais opções para o treinador no momento de montar a equipe. O potencial impacto no Corinthians. A chegada de Gabriel Martinelli ao Corinthians seria um marco importante na história recente do clube. Além do valor técnico que o atacante agregaria, a contratação de um jogador com a sua visibilidade internacional traria um impacto significativo em termos de marketing e visibilidade global para o Corinthians. Martinelli tem uma base de fãs no Brasil e no exterior, e seu vínculo com o Timão poderia aumentar a notoriedade do clube no cenário global, além de atrair mais patrocinadores e parcerias comerciais. Em campo, a presença de Martinelli poderia elevar a qualidade do jogo do Corinthians. O time, que historicamente se caracteriza por seu forte sistema defensivo e jogo coletivo, poderia se beneficiar da sua capacidade individual de desequilibrar partidas e de agregar mais criatividade ao setor ofensivo. A sua facilidade para jogar tanto pelos flancos quanto pelo centro de ataque daria ao Corinthians uma flexibilidade tática que a equipe vem buscando desde a saída de alguns dos seus principais jogadores. Além disso, a contratação de Martinelli abriria novas possibilidades em termos de estratégias e alinhamentos táticos. Com a sua velocidade e inteligência de jogo, o Corinthians poderia adotar esquemas mais ofensivos, criando uma dupla de ataque letal com seus principais centroavantes, ou até mesmo utilizar Martinelli como uma espécie de coringa, adaptando sua posição conforme o adversário e as necessidades da partida. Seu estilo de jogo é o tipo que encaixaria bem com o futebol competitivo e combativo do Corinthians, mesclando habilidade técnica com uma forte entrega física. Desafios da contratação. Embora a contratação de Gabriel Martinelli represente uma oportunidade de ouro para o Corinthians, não há dúvidas de que esse processo seria desafiador. O Arsenal, como clube de grande expressão mundial, dificilmente liberaria um jogador de seu calibre sem uma negociação complexa e dispendiosa. O valor do jogador, que pode superar os 70 milhões de euros em algumas estimativas, representaria um grande investimento para o clube paulista. No entanto, o Corinthians tem se mostrado disposto a aumentar sua capacidade de investimento,
com apoio de novos patrocinadores e recursos provenientes da venda de jogadores e da participação em competições internacionais. Outro fator importante seria a concorrência, uma vez que clubes de grande porte na Europa e também outros times do Brasil poderiam entrar na disputa pela contratação de Martinelli. A pressão por sua assinatura seria imensa, e o Corinthians precisaria agir rapidamente e de forma estratégica para convencer o jogador e o Arsenal a aceitarem a proposta. Conclusão: a possibilidade de Gabriel Martinelli vestir a camisa do Corinthians é, sem dúvida, uma das mais emocionantes possibilidades para o futuro imediato do clube. A chegada de um jogador tão talentoso não só fortaleceria o time, mas também daria ao Corinthians uma nova perspectiva de competições internacionais, colocando-o novamente entre os grandes clubes do futebol mundial. Embora as negociações ainda pareçam desafiadoras, o Timão tem mostrado ambição e disposição para realizar contratações de peso, e Gabriel Martinelli, por seu talento e potencial, é sem dúvida um dos nomes mais cobiçados para reforçar o elenco em 2025. Se essa negociação se concretizar, a torcida corintiana certamente viverá um momento histórico, acompanhando de perto o crescimento do time, que se fortalecerá com a chegada de um dos maiores jovens talentos do futebol mundial. O Corinthians, mais uma vez, demonstraria sua capacidade de se reinventar e seguir lutando para conquistar títulos e fortalecer sua posição no cenário do futebol brasileiro e internacional.